Estamos de volta com Novos Tempos e o tema do programa de hoje é a reforma política. Desde 2013, entidades com representatividade popular se reúnem para discutir e propor um modelo sólido para as novas regras políticas e eleitorais do país. Esse movimento ganhou o nome de Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas e tem o objetivo de lutar para promover uma mudança estrutural que melhore a representatividade dos eleitos e fortaleça os partidos. Fazem parte da Coalizão Democrática mais de 100 instituições. Entre elas estão Ordem dos Advogados do Brasil, União Nacional dos Estudantes, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, dentre outros. Vale ressaltar a força que elas têm na sociedade e destacar o variado grupo que o integra e representando todos os tipos de classes e perfis sociais. Por um país melhor, mais justo e de todos. Nós da União Nacional dos Estudantes apoiamos o projeto da Coalizão Democrática pela Reforma Política para que a gente consiga afastar o poder econômico das eleições, acabando com o financiamento das campanhas eleitorais por empresas, para que a gente consiga fortalecer os nossos instrumentos de democracia direta, porque a gente não quer opinar sobre o Brasil somente de 4 em 4 anos, a gente quer fortalecer instrumentos como plebiscito, como referendo, como iniciativa popular, e a gente quer também que a diversidade do povo brasileiro se enxergue no Congresso Nacional. Nós, jovens, hoje representamos menos de 5% do Congresso Nacional. E a gente quer dar o nosso recado nas ruas, nas redes, nas urnas, mas também quer se ver representado e quer ver as nossas pautas presentes na vida cotidiana da política brasileira. A OAB tem dito que a reforma política é a mãe das reformas. Ela abre caminho para outras reformas, porque nós sabemos que a reforma política por si só, ela não resolve todos os males, mas ela cria um parlamento mais sintonizado com a aspiração da sociedade. E com isso permitirá o quê? Aprovar a reforma tributária, a reforma da educação, a reforma da saúde, a reforma urbana, a reforma agrária, enfim, um conjunto de reformas que são decisivos para aprofundar a democracia no país. Essa reforma que hoje está sendo votada na Câmara Federal, ao fim dessa reforma, muitos dos interesses da sociedade não estiverem contemplados, é preciso continuar com essa vigilância e pensar que uma reforma política ela pode ser feita a qualquer momento, desde que a sociedade continue demandando por determinadas mudanças. Antes de voltarmos ao debate, vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre esse assunto? Confira comigo no quadro Hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas sobre reforma política? Vamos lá, o primeiro comentário. Chego à inexorável conclusão de que a reforma política é uma coisa complexa demais para que seja deixada por conta do simplório Congresso. Vamos lá. Segunda, a reforma política é uma vergonha. Foi um deboche ao povo brasileiro. E a última, o que os eleitores ganharam com a reforma política votada pelos parlamentares? Nada, além da certeza de não terem sido levados em conta. E aí, gente, o que vocês acham desses comentários? Nós já conversávamos no primeiro bloco, né, sobre essa insatisfação. Eu só diria para o Dalton, né, que mandou aquela segunda mensagem, que a reforma ainda não foi feita, né? Ela está em gestação. Então é importante nós sabermos que ainda há oportunidade de nós influenciarmos o Congresso Nacional, é ainda possível que o cidadão brasileiro se manifeste, principalmente, por exemplo, assinando projetos de lei, né? Projeto de lei que está em curso para que seja apresentado como alternativa dentro do Congresso Nacional. É isso que eu gostaria que a gente recuperasse aqui a memória. Como foi o processo de surgimento da colisão? E se eu falasse um pouquinho assim dessa proposta aí. Nós temos aí o MCCE, né, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que hoje tem em torno de 50 e poucas entidades de peso para a sociedade brasileira, nenhuma de coloração política, né, entidades como a CNBB, a OAB, associações de juízes, de promotores, de delegados de polícia, que desde aquela época vem se dedicando a apresentar propostas de melhoramento na nossa atividade político-eleitoral, como nós falamos no bloco anterior, falamos da lei
da compra de votos, depois a lei da ficha limpa, e agora nós nos debruçamos sobre uma nova tarefa. E para essa nova tarefa nós tivemos a contribuição também da plataforma dos movimentos sociais, que traz mais uma centena de entidades da sociedade civil para se juntar, e por isso demos o nome aí de Coalizão Democrática para a Reforma Política e Eleitoral. Esse grupo, do qual eu faço parte, elaborou um projeto de lei a partir de uma discussão intensa dentro das nossas entidades, portanto representando aí boa parte da população brasileira. Nós nos dedicamos a encontrar os principais assuntos que podem, de fato, introduzir modificações na nossa atividade política eleitoral. Elegemos, por exemplo, professor, 2 temas centrais. Claro que a nossa proposta envolve muito mais do que isso, mas 2 temas centrais, se nós pudermos aqui sintetizar, que é a questão do financiamento das campanhas eleitorais, que hoje nós temos um financiamento chamado misto, uma parte pública e uma parte privada, e no que diz respeito à parte privada, nós temos doações de pessoas físicas, cidadãos comuns, e aquilo que a lei chama de doação de pessoas jurídicas, mas que nós estamos chamando já há muito tempo, e agora com o reforço dos escândalos da Operação Lava Jato, que apura corrupção na Petrobras, nós chamamos de investimento das pessoas jurídicas. As empresas não fazem doações para campanhas eleitorais, elas fazem investimento nas campanhas eleitorais para obter retorno depois no curso do mandato dos eleitos. Sem afastar esse poder econômico, não tem como se neutralizar as forças corruptíveis, né? Não, sem afastar o poder econômico das eleições, nós não vamos dar um passo realmente decisivo. Tudo que se fizer, eu ousaria dizer, é perfumaria. Tudo que nós fizermos será um arranjo aqui, um arranjo ali, mas o cerne mesmo nós não vamos atacar. Nós hoje temos, em razão desse financiamento, professor, 2 problemas. Um que é durante as próprias eleições, porque o poder econômico concentrado nas mãos de alguns candidatos, ele elege quem quer, porque não se estabelece um processo eleitoral igualitário, com os candidatos tendo chances iguais, a partir do momento em que um não tem acesso a nenhum recurso financeiro e o outro tem acesso a milhões. Uma mesma empresa doa 50 milhões de reais para um candidato. E quando nós falamos em investimento de campanha, basta consultar os dados na Justiça Eleitoral e nós vamos ver que uma mesma grande empreiteira doa para 2, 3 candidatos, escolhendo, obviamente, os candidatos que têm chance de eleição, para que depois aquele que ganhar esteja vinculado àquela empresa, e aí vem as obras públicas, vem os contratos, as fraudes nas licitações. Então o primeiro problema do financiamento é a desorganização, a falta de isonomia de oportunidades no próprio processo eleitoral, de forma que quem tem dinheiro ganha as eleições, quem não tem dinheiro não tem a menor chance. Isso não é democrático. É preciso guardar oportunidade para que as lideranças genuínas, as pessoas que vão disputar as eleições com ideias e com projetos, possam de fato disputar a vontade do eleitor. E o segundo problema desse financiamento é o pós-eleição. Quando termina a eleição, aquele que ganha a eleição está comprometido com quem o financiou. Por isso chamamos de investimento. Quem financia a campanha, após a eleição, procura o eleito para apresentar a conta, né? E em termos práticos e claros, vai dizer para ele, olha, quem o elegeu fui eu. O recurso que você precisou na campanha eu dei. Agora administre conforme o meu interesse. Nós sabemos que é isso que acontece porque nós não temos a ilusão de que a empresa vai doar 50 milhões simplesmente porque gostou do candidato, gostou das suas propostas. Agora, promotor, um tema tão candente, tão importante, que vem ao encontro do que a população foi às ruas, manifestou contra, por que os nossos meios de comunicação não têm noticiado, não têm trazido para a pauta de discussão o projeto da colisão? Essa aí realmente é uma pergunta que fica no ar, né? A partir do instante em que nós temos uma parcela importante da sociedade brasileira, entidades importantes no nosso dia a dia, como essas que eu listei aqui, engajadas num projeto, um projeto que não é do interesse deste ou daquele partido, deste ou daquele político, e sim um projeto de interesse da sociedade brasileira,
esperávamos que os meios de comunicação dessem uma maior importância, né, uma maior cobertura, trouxesse essas propostas para a pauta do dia, né, ainda que fosse para forçar o Congresso Nacional a discutir essas propostas, porque nós estamos com essas propostas protocoladas no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, estamos nas ruas buscando assinaturas para somar aquele 1.500.000 assinaturas de que precisamos, mas o fato é que o projeto está lá no Congresso. E estando no Congresso, o Congresso poderia já estar debruçado sobre essas ideias. E até agora, o que se votou lá passa distante daquilo que nós defendemos. Eu estou recebendo um aviso que estamos chegando ao final, nós estamos começando essa conversa, nós vamos ter que ter outros momentos aqui, viu, agora promotor? Que a conversa está começando a ficar boa, né? Mas eu queria só que o senhor dissesse, fizesse um balanço, como é que está hoje a campanha de assinatura? Quantas assinaturas nós já temos recolhidas? Olha, nós já temos em torno, contabilizadas, né, em torno de 800.000 assinaturas. Eu digo contabilizadas porque neste instante em que nós estamos aqui conversando, certamente tem muita gente nas ruas coletando assinaturas. E as assinaturas são coletadas de norte a sul do Brasil e elas às vezes demoram um pouco para chegar a Brasília, né, via correio e etc. Então, a todo momento chegam assinaturas. Neste momento nós estamos aí com 800.000, quase 900.000. Precisamos de intensificar esse trabalho. Muito trabalho pela frente. Sim, com certeza. Muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço. Como vimos, o atual sistema eleitoral precisa passar por urgentes mudanças. Não adianta você, cidadão, ficar reclamando que nossos políticos não nos representam, que estão comprometidos com os grandes grupos que financiam suas campanhas ou que estão envolvidos em grandes esquemas de corrupção. Temos que avançar no aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Demos um passo significativo quando transformamos em lei o projeto Ficha Limpa. Agora, precisamos dar outros passos. Lembre-se, a sua assinatura e o seu voto, junto com seus familiares e amigos, podem fazer a diferença. Leia, reflita, assine e participe. Por hoje é só. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem nós voltamos. Muito obrigada pela sua companhia. Até lá!